Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Tenho certeza que todos de cabeça quente. Depois do que aconteceu ontem, nunca é bom perder, ainda mais da maneira que foi, né? Uma derrota dura, o Atlético sai ganhando. Em algum momento parecia que estava controlando o jogo e de repente o jogo escorre pelas nossas mãos. Mas eu acho que cada derrota traz algum aprendizado. E eu queria falar sobre uma situação com vocês, porque eu acho que está na hora da gente mudar um pouquinho os nossos pontos, sabia? Qual é o comportamento de Luiz Fernando e qual é o comportamento do Velasco? Cara, são dois jogadores que buscam o centro o tempo inteiro. E assim, em alguns momentos, não é nem um juízo de valor, mas é o que está acontecendo. O Atlético dá bola para o adversário. Eu também não queria ver o Atlético perdendo a posse, perdendo o controle através da posse, mas é o que está acontecendo. O Atlético simplesmente pega a bola e dá para o adversário. Eu acho que nesse jogo contra o Cuiabá, em algum momento chegou até fazer sentido. Mas o problema é ter um jogo de transição sem transição. Optar por um jogo reativo sem reagir. Porque o que é um jogo reativo? Você espera o adversário vir e você toma a decisão a partir da reação desse jogador, desse time. E o que o Atlético está fazendo? Deixa o adversário vir, deixa o adversário vir, deixa o adversário, deixa o... E até sofrer o gol. Então, conceitualmente, o Atlético tem um problema muito grave para corrigir. Conceitualmente, o Atlético tem um problema que os jogadores que hoje estão no time titular, eu não sei se podem corrigir na posição que eles estão. Se o técnico Maurício Barbieri quiser manter Velasco e Luiz Fernando, ele vai ter que inverter os dois. Porque eu entendo que o Luiz seja melhor vindo para uma condição de finalizar, para uma zona de finalização. Eu entendo pra caramba, eu concordo até. Mas não dá para você ter o Velasco vindo para dentro para associar, que é o que ele faz de melhor, e não dá para ter você, o Luiz vindo para dentro para finalizar, que é o que ele faz de melhor. O nosso campo ele fica muito reduzido. Imagina todo mundo vindo para dentro, que é onde estão mais jogadores do adversário. Então, é um erro conceitual muito sério de um modelo de jogo que o técnico Maurício Barbieri ele opta a fazer, ele opta por sentir esse cenário. Então, assim, eu acho que a gente está com um problema muito sério com alguns dos nossos principais jogadores. Porque a gente entra na competição acreditando muito nesse trio, com Bruno Zapelli, Velasco e Luiz Fernando. E ainda tem um detalhe. Quando sai o Zapelli, que para mim é o ponto de ligação entre esses jogadores, quando sai o Zapelli, que para mim é o ponto de conexão nesses jogadores, o que acontece? O Velasco fica de um lado, o Luiz fica de outro, e eles ficam completamente isolados. Então fica se imaginando que alguém vai criar uma situação do nada ali para resolver o jogo. O ponto de conexão é o Zapelli. Infelizmente, eu sei que não foi opção do técnico, mas a gente perde o Zapelli antes. Ah, Thiago, então beleza, você constatou o problema. Qual é a solução? Isaac. Isaac, todo mundo sabe aqui que eu me amarro no Isaac. Todo mundo sabe aqui que eu gosto pra caramba do Isaac. E eu gosto pra caramba do Isaac porque o Isaac, assim, talvez não seja nem tão bom quanto os titulares. Acho que o Velasco é mais associativo, acho que o Velasco é mais talentoso, acho que o Velasco é mais dinâmico. Acho. Acho que o Velasco se aproximando do Zapelli é melhor. Acho. Acho que o Velasco, quando aumenta o nível dele, o time fica muito melhor. Acho. Acho que o Luiz Fernando tem mais gol, tem mais poderio de finalização que a gente precisa. Acho. Acho pra caramba. Acho pra caramba. Mas a gente não pode contar com uma característica que é fundamental na Série B para esses caras. Que é a agressividade. Um ponta que pega a bola e encare, pega a bola e encare. Inclusive, o Isaac entrou sozinho pra caramba no jogo. Inclusive, o Isaac entrou, faltando ali companhia para ele. Porque não é só bola no Isaac, ele precisa de mecanismo para botar ele nesse 1 contra 1, para aí sim ele ser agressivo. Hoje eu vi, PSG não, hoje eu vi Barcelona e Borussia Dortmund, o Lamine Yamal sem mecanismo, ele fica muito sozinho. Mas o Isaac, ele, para mim, é o antídoto de um ataque posicional menos letárgico, que é aquela bola para um lado, bola para o outro, sem saber para onde ir. E eu acho que isso é um problema. Você ter a bola e você não saber o que fazer com ela.
O Atlético ficou 20 minutos sem finalizar. E o Isaac é um antídoto pra gente ter uma extração. Se o Barbieri ele acredita que a gente tem que se fechar a partir do momento que a gente sofre o gol, beleza. É uma opção do treinador. Quem sou eu para falar que o treinador tá certo ou que o treinador tá errado? Mas a gente precisa ter alternativas para não ficar sendo sufocado. O jogo de transição é importante pra caramba em Série B. O Santos, ano passado, usou e abusou do Guilherme. O Ceará, do ano passado, usou e abusou do Saulo Mineiro e do Eric Pulga. O time do Mirassol usou e abusou do Danielzinho. Usou e abusou. Tá ligado? Então, no final das contas, passa a ser um sentimento que a gente está querendo jogar um jogo que, primeiro de tudo, não conversa. Não dá para você ser reativo sem você reagir. A gente não tem jeito, assim. Eu vou ter que chamar o jogo do Barbieri primeiro de um jogo burro e depois de um jogo covarde. Porque se você opta por um jogo reativo sem reagir, você fica tomando tapa na cara. Mas, assim, o primeiro de tudo é que é um jogo burro. Porque ele está optando com Luiz Fernando e com o Velasco para fazer uma função que os dois não fazem. E é mais burro ainda. Tem a alternativa do Isaac, que entrega a temporada inteira. E, bicho, beleza, quer manter o Luiz Fernando? O Luiz Fernando tem gol, o Luiz Fernando tem... assim, tem esse faro. Tira o Kardec, pô, bota o Luiz de 9. Ah, mas aí o Kardec não vai ficar conseguindo sustentar a bola. O Luiz Fernando não vai ficar conseguindo sustentar a bola longa do Kardec. Então a gente precisa entender qual é o nível de mediocridade do trabalho do Barbieri que ele fica botando jogadores para compensar os problemas do time dele. Isso porque estavam achando que eu estava passando pano pro Barbieri. Enfim, acho que pro próximo jogo eu pelo menos entraria com o Isaac. Tentaria trazer o Luiz para 9, não sei, mas entraria com o Isaac. Valeu? Tamo junto, Alex.